Olá, boa tarde, tudo bem? Prazer. Prazer é meu. Obrigada. Muito obrigado por receberem em sua casa. Hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o legado dessa maravilhosa nutricionista, Imagina. doutora Zarif Nakli. Obrigada. Vamos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória como nutricionista, na fundação da primeira associação de nutrição do Brasil, na qual participou ativamente, sobre as suas experiências e diversos outros assuntos, viu? E todos em casa acompanhem essa entrevista acessando as redes sociais da PAN. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Aí, por aqui, E a Angélica do... Senta aqui, é Isabel. Angélica Freitas. Freitas. No evento do Senta-se você. CRN, que vocês vão de qualquer jeito, se não for por um caminho, por outro. Ah, nós vamos sim, com certeza. Eu vou apresentá-la pessoalmente, a atual presidente. Conversando com ela, a gente puxou as atas antigas, deixa eu ver aqui. Isabel. E na ata de primeira, vamos ver os nomes que aparecem, vamos ver, foi em 54, a presidente foi a Maria Lúcia Ferreira Cavalcante, lembra dela? Lembro, foi minha professora. Ah, Ela foi professora e muito amiga da gente, né? sim. Bom, Mas- minha ela foi uma amiga particular, Sim. porque como ela não dirigia, a gente tinha uma amiga em comum que é a Ruth Lídia Grigorovski, que infelizmente já faleceu. A gente ia muito passar, ela morava em Cotia, e eu ia buscar a Maria Lúcia na casa dela, para nós irmos para levá-la para Cotia. Que a gente gostava de jogar buraco, Ah, a gente jogava buraco em Cotia, na casa da Ruth. gente, é algo assim, uma pergunta muito pessoal minha, né? A primeira turma de nutrição não eram professores, os nutricionistas, como é hoje, né? Hoje, os alunos de nutrição... Eu não sou da primeira turma. Eu sou uma das primeiras. Sim. Não a primeira, não. A minha Sim. turma não é a primeira. Mas aí Sim, você A lembra primeira que- turma, acho que era a Celina de Moraes Barros, Sim. que já morreu há muitos anos. Tem outra vez? Que foi Mas a primeira os turma. professores não eram todos nutricionistas, né? Como que era o curso de nutrição na época? Eu acho que eram médicos, né? Ah, era saúde, né? A maioria era saúde. O professor que era da Faculdade de Saúde Pública eram os professores lá da Faculdade Sim. de Saúde Pública que davam aula pra gente. Ai, que maravilhoso. Depois foram formando as nutricionistas, professoras, né? E a partir daí chegamos ao modelo que temos hoje, né? É. Ah, isso é maravilhoso. Mas que memória que tem? Por exemplo, na época, não tinha muitas opções de trabalho para mulheres nos anos 50, né? Como que definiu? Vou fazer esse curso de nutricionista. Bom, no meu caso, Sim. eu especialmente, eu já estudava na Escola Carlos de Campos, que era uma escola Lá no Brás? no Brás. Ah, eu moro lá perto. Você também estudou lá? Não. Lá o curso técnico, é o CACá, né? É. Ah, a Eu escola já bem estudei, conceituada. E lá tinha um curso que seria uma espécie de um científico, que era o curso de auxiliares em alimentação. Tipo um técnico. Dietista e auxiliar em alimentação. Que Então legal. eu fiz esse curso lá, entendeu? Então, ou Foi um seja, pré-requisito para ir para a faculdade. Né? Ah, que legal. então a alimentação foi algo assim que sempre te despertou interesse? Sempre estava junto comigo, né? Sim. Mas junto com assim, lembranças de ver alguém preparando uma comida, porque era uma profissão, né? Como foi esse amor de início? Vou ser nutricionista. Esse amor de início, assim, com a alimentação. Que recordações que tem? A senhora lembra? Porque foi algo assim muito maravilhoso para escolher, assim. Porque Hum. eu tenho a família, minha mãe que A sua mãe, ela preparava muitas eu comidas. fazia, Hum. cozinhava muito bem. Ah. E Eu sempre que me queria interessei. passar isso para outras pessoas, né? É. Bom, mas eu nunca fui mesmo de barriga no fogão. Mas conhecer o alimento, né? A funcionalidade, né? Mais na supervisão, vamos dizer assim, na malandragem. Malandragem. Administração, você administrar uma Na cozinha. malandragem.
trabalhar muito assim de... E foi um período, né, muitos anos 50. Qual foi o período de estudo? Foi os anos 50, né? Acho que eu sou formado em 51, né? Foi um período que não tinha muitas mulheres estudando, né? É. Ou seja, foi muito abençoada pela família que teve, né? Qual foi a sua estrutura familiar? Os filhos casassem, né? Sim. Sim. Ah, minha mãe talvez até quisesse também, né? Não rolou, né? Foi uma rebelde do bem, né? Não, Do bem, vou ter a minha profissão, mas vou depois eles estudar. aceitaram, numa boa, de eu não ter casado. Ah, né? sim. Não, mas parabéns, porque... Mas eu tive assim, namorado firme, pré-casamento, eu tive mesmo. 2 até. Mas a gente tá falando dos anos 50, né? Os anos 50, todo mundo seguia. A minha amiga fez, eu tenho que fazer igual. Saiu da casinha. Não, vou estudar, né? Isso é maravilhoso, né? Era considerado rebeldia? Não, meio que rebelde. Agora fui respeitada nas minhas vontades, graças a Deus, né? Isso é. Aí sempre gostei muito de estar a par das coisas da nutrição. Então não frequentei muitos congressos internacionais. Né, Lucinha? Fui várias vezes para fora. Por falar em congresso internacional, um passarinho chamado Maria Lúcia me comentou do primeiro congresso internacional de nutrição que veio para o Brasil, né? Veio. Foi através os bastidores que você estava junto, né? Como surgiu a ideia? Não fui só eu acho que tinha a Maria Helena, né, Lúcia? Tinha uma equipe de pessoas por detrás que você estava junto, né? A Olga Lascani. Que foi presidente da PAN também. Foi. A Olga Lascani. Quem mais? Esqueci o nome Mas, por dela, exemplo, o primeiro... aquela baixinha, como ela chama... Esqueci o nome dela. Mas como surgiu a ideia? Porque foi algo internacional e algo novo. Nunca teve nada disso, né? Vocês estavam se reunindo, conversando, vamos trazer esse congresso. Como foi esse congresso? Internacional, era algo novo no Brasil. Mas aí foi ideia da Maria Helena Vilar. Maria Helena Vilar teve a ideia. E como ela tinha estudado fora do Brasil, ela escrevia bem inglês. Então ela se comunicava, né, com a outra associação internacional. Sim. E conseguiu trazer. Foi aonde? Em São Paulo mesmo? Foi em São Paulo, foi. Foi aonde? No Anhembi, Lúcia? Nossa, ou seja, e evento, hoje... né? Não, é muito interessante estar conversando com a doutora Zarif, desculpa. Não, imagina, Zarif, imagina. Porque hoje em dia, os nutricionistas, eles, quando querem se empenhar em algo, eles têm uma referência. Tudo que a senhora fez não tinha uma base, uma referência. Né? Surgiu do início, né? Isso é muito maravilhoso, né? E é muito assim, a gente fica com medo, assim. Tinha medo de arriscar, de trazer esse congresso, de estar numa fundação? A gente pensou como no sucesso. Com certeza. Não pensou se não vier ninguém, ao contrário. Sim. Vieram muita gente. Foi coragem, né? Coragem. Aí não tinha, isso eu não lembro muito da história, mas não tinha lugar para eles dormirem, a gente arrumou o Pacaembu. Que veio gente do Brasil todo, né, pra cá. Do exterior. Porque gente que queria vir, mas não tinha condições. Passagem a gente até arrumava um pouco para as empresas. Engajada até nisso, né? Porque passagem... Para ajudar. Sim. Era diferente, né? As pessoas se ajudavam. Se ajudavam, é isso mesmo. Isso não e até hoje em dia tem esses eventos, né? Tem até o próprio Combran, né? É um congresso brasileiro, tem eventos internacionais, mas fomentar o primeiro, né? As ideias, ver que dá certo, né? Foi algo... E o Pode final? Fazer que vai dar certo, né? E o final? Terminou? Como foi a reunião final? Assim, sempre quando termina os eventos, vamos ver os resultados, né? Foi sucesso, né? Estava querendo lembrar. Estou lembrando do Rodrigo, que a gente sempre acho que fazia teve até
dança, não? Ah, Teve. teve. Apresentação. Teve. E teve algo vinculado ao recebimento. Foi algo meio com pães, vinhos, né? Mais uma vez um passarinho. Como foi os comes e bebes? Foi uma ideia muito de pães e vinhos, né? Queijo e vinho. Queijos e Queijo e vinhos. vinho, né, Lúcia, que a gente fazia. Mas aí foi como É é que porque queijo é uma coisa, é mais fácil de controlar, Sim. em termos de corte, de distribuição, não, né? De não estragar, como é que fala? Perecibilidade, né? Sim. E vinho é fácil, todo mundo gosta, né? Ornar bem, né? Tem que ver o tipo de Hoje não vinho. fazem muito queijo e vinho, né? Queijos e vinhos, os eventos de hoje em dia são eventos mais diria de... Na verdade, hoje ele é bem misto, né? Bem misto, mas a gente procura mais os in natura, né? A gente traz para os eventos como CP Nutri, né? A gente procura colocar frutas, bolos, coisas mais in natura mesmo, do que os industrializados, né? Sim. Mas queijos e vinhos, eu mesma nunca participei de um evento. É Gostaria de Ah, participar, é né? Porque é uma coisa mais cara, né? Sim. Queijo é caro, Mas vinho conseguiu é caro. patrocínio, né? Exato, É consegui. porque pedir, né, Lúcia? Tem que solicitar, né? Sim. Ir atrás, né? Mas até hoje, né, nós trabalhamos assim, equipes de buscam patrocínio para os eventos. É, porque também as empresas, se você pedir uma coisa ou outra, elas acabam dando, né? Sim. Acabam ajudando, né? É que hoje em dia tem muito negócio de conflito de interesse, Sim. né? Isso daí também, né? A É. empresa fornece, mas quer que todo local esteja o nome dela, né? É. Coisa que eu acho que na época não tinha. Essa semana, conversando com a presidente atual da PAN, Angélica Freitas, ela fez tipo um dossiê, né? Foi cavucar lá a história da PAN. E aqui eu tenho a primeira ata, né, não era nem associação, era chamada Associação dos Nutricionistas da Universidade de São Paulo, a NUSP, né? Seu nome entra como segunda secretária, né? A presidente era a Maria Lúcia Ferreira Cavalcante, a vice-presidente era a Eu nem Lourdes lembrava Ribeiro, disso. a primeira secretária era a Maria de Lourdes Macedo, a segunda secretária, você. A primeira tesoureira era a Vilma Bertoni e a segunda tesoureira, a Maria de Lourdes Negrão. Ou seja, a Negrão. fundação, 70 anos, que foi comemorado esse ano. Inclusive, tivemos a A Maria de presença... Lourdes Negra acho que já morreu, né? Hum. Ela foi diretora da merenda escolar do Estado, essa Maria de Lourdes Negrão. Mas não muito satisfeito, na terceira diretoria, que foi em 58, a presidente foi a Celina de Moraes Passos. A senhora estava como segunda secretária também, tá na ata lá. E na quarta lembrava. diretoria também, Que vergonha, em não? 59, a Não presidente... tinha o que fazer o dia inteiro fora. Na gestão, ainda a NUSP, né, em 59, a presidente era a Celina de Moraes Passos também, estava como segunda secretária. A primeira secretária era a Maria Helena Vilar, Primeira Maria Helena Vilar? primeira secretária. Ah, A doutora estava como segunda secretária. Na gestão de 61 e 62, adivinha quem me aparece? Você também. o almoço de festa. A presidente era a Olga Lascani. Comprometido, né? Lembra da Olga? Muito. Foi vice-presidente, foi a vice-presidente da Olga Lascani. Foi. Que Você- ano Também isso, fui Paulo? vice-presidente. Foi na gestão de 61 e Eu só não 62. fui presidente, o resto... Mas chegou quase, hein? E o dia que a Olga falava, não quero mais, aí, ó. Tem que assumir. Tinha que Você tinha que assumir. Ah, mas não foi só isso não. Na gestão número 7, ainda como a NUSP, em 63 e 64, vice-presidente de novo. Meu Deus do céu. Na 8ª gestão, que foi a Maria Helena Vilar, 64 e 65, vice-presidente de novo. Ela Braço sempre direito da comprometida, Maria Helena Da Vilar. Maria Helena, da Olga. Tudo Vice-presidente. minhas amigas. Acha que acabou? Não. Na 9ª gestão, de 66 e 68, a Maria Helena deixou de ser a segunda secretária, foi presidente. Na gestão dela, a senhora foi diretora social.
que esse cargo já não existe mais hoje. Não, é porque As coisas vão se alterando, se modificando, né? Na verdade, não se enxugando não, viu? Porque analisando essa gestão, ó, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colaboradores. Hoje em dia estamos em 18, então não foi enxugado não. Foi. porque tem mais cargos do que Mais cargos. Hoje em dia tem comissão técnico-científico, tem tesouraria, conselho fiscal. Acha que acabou? Não. Não? Na gestão número 10, a de 68 a 1970, a presidente continuou sendo a Maria Helena Vilar e a doutora continuou sendo diretora social. Então foi por 2 gestões de diretora social. Isso aí, que ano foi? A última foi 68 a 70. A presidente foi a Maria Helena Vilar. Não tem nada a ver com o Congresso Internacional, né? Não, mas acha que acabou? Tem mais. Tem mais. Na gestão de 78 a 81, Maria Helena Vilar. Maria Helena Vilar foi presidente diversas vezes, né? Nossa, foi diretora social ela novamente. É muito competente. Sim. Muito competente. Mas o competente seria como? Sim. Competente porque uma capacitação dela Sim. como administradora. Sim. E pelo fato dela ter estudado fora do Brasil, ela falava muito bem inglês, né? Ela quebrava essas barreiras, né? E sabia administrar mesmo as coisas. Interessante. Então a APAM hoje, né, que fez 70 anos esse ano, tá muito feliz, né, da fundadora, data inicial, né, estamos conversando, né, com quem deu esse pontapé inicial, né, para hoje ser uma das associações de nutricionistas mais conceituadas, viu? Fico muito feliz. Ai, tá que bom. Graças a Deus. Eu também fico feliz. Sim. Porque a gente vê esse comprometimento desde lá atrás, né? Do voluntariado, né? Porque assim, na sua época já era voluntário, né? Assim como nós hoje, voluntários. Então, assim, isso prova o quê? O comprometimento com o voluntariado, né? Isso é muito legal e assim, é um privilégio, né? Estar aqui conversando com você. Imagina, e você contando essa história. Não, contando essa história. Essa atenção de vocês. E nos incentivando, porque assim, o Paulo é jovem, eu tenho 54 anos, mas o Paulo é um jovenzinho, né? Muito experiente. Você também é brutinho. Não, obrigada, né? Eu acho que todos nós somos, né? Porque quando a gente está feliz, eu acho que a gente não envelhece, né? Porque a alma não envelhece. Verdade. Então, assim, isso é um incentivo, né? Pra gente ver o que bom, né? A gente tá comprometido com a ciência da nutrição, né? Em meios a tantas dificuldades que a nutrição enfrenta hoje, né? Com tanto terrorismo, a gente sabe que existiu lá atrás já uma equipe que era, assim, responsável, que era capacitada, antes de tudo, né? E responsável em fundar essa associação, que hoje eu tenho a graça, o privilégio de também fazer parte. Sim, né? E quando a gente fala de associação, a gente está falando antes do próprio conselho. Exato. Né? O Conselho Regional de Nutricionista, o Conselho Federal de Nutricionista, que atualmente fica em Brasília. Exato. Então, a Associação de Nutricionistas do Estado de São Paulo, a NUSP, qual a doutora tem a sua assinatura na fundação, foi a primeira entidade em nível Brasil. Foi Exato. o início, né? Isso é muito maravilhoso. Quando a gente se formou, ajudou nas associações e na área profissional. Em quais empresas a doutora Zarif trabalhou? A senhora lembra? Como foi a sua trajetória profissional? Não precisa ser na ordem. Quais empresas? Eu comecei trabalhando num hospital infantil. Comecei no Menino Jesus, na Rua dos Ingleses. Conheço. Até hoje esse hospital. É hospital infantil hoje? Sim. Menino Jesus. Ele fica de frente do teatro. Do teatro. Como é o nome do teatro? Eu não lembro, eu sei qual é. Ruth Escobar. Isso. Fica de frente do teatro Ruth Escobar. E lá no Hospital Menino Jesus atuou muito com
viu que a alimentação ajudava o público infantil, né? Muito. Em que Não. sentido, assim? Não, pelas crianças internadas. Sim. Né? Moravam lá Infantil, quase, né? Ficava muitas vezes, ia lá de madrugada, que a geladeira quebrava, azedava as mamadeiras, tinha que a ambulância vinha ali buscar para fazer mamadeira. Os perrengues continuam na É. nutrição. Sim, tinha todo esse controle. E foi uma área também muito invasiva, né? A gente vê a nutrição muito como saúde, né? É. Mas no hospital a gente está na remediação, né? As mamadeiras, as doenças, o contato com as mães, né? Tinha muito, né? Legal, Com as mães. Do Hospital Menino Jesus, como foi chegar na Nutrimental? Lembra da Nutrimental? É nutrimental. Lá eu deduzo que você conheceu uma pessoa lá. Quem será que você conheceu na Nutrimental? Ela que me conheceu, né? Ah, e gostei. Isso mesmo, né? Ela te conheceu na Nutrimental, né? E a Nutrimental ficou numa região muito nobre também, né? Na Alameda Lorena, né? É. Como foi a experiência lá? Como é que eu fui parar na nutrimental? Saiu de um hospital e deu um 360, né? Saiu da área hospitalar. Mas antes ela passou foi diretora da merenda escolar, que foi que levou ela para a Nutrimental. Ah, então saiu de uma área de saúde, né? Com a área infantil. E falou, não quero mais trabalhar com patologia. Foi para merenda escolar. Para saúde pública, né? Merenda escolar. Como é que foi? As crianças chamando de tia toda hora, até hoje é assim, né? As visitas escolares. Não me lembro agora. Planejar, ou seja, devia ser um planejamento das refeições, né? Você era Verdade. diretora da merenda escolar do estado de São Paulo, Zé. Ah, Você era diretora. O que foi, Lúcia? Você foi diretora da merenda escolar do estado de São Paulo. não era de uma... Não, da prefeitura. Da da Prefeitura de São Paulo. Da sim. prefeitura. Do estado era Maria de Lourdes Negrão. Negrão. O prefeito da época, lembra quem era o seu chefe? O prefeito? O Maluf, com certeza. Ah, foi da gestão do Maluf. Como ele foi prefeito, né? E o senhor, olha, teve o Paulo Maluf, meu xará, como prefeito. O Paulo, Depois... Até tenho uma vontade de visitá-lo. Ele morreu? Não, Paulo Maluf está em Brasília. Mas ele não está doente? Mas está morando em Brasília. Ele não pode sair. Sim, ele está atualmente confinado, né? Na Papuda, se não me engano, né? Mas tá. Porque ele está preso, né? Sim. O confinado. Gostei muito da sua sobrinha, né? Imagina se um cara rico do jeito que ele é, precisar parar, ver o final da vida dele confinado, preso. Portanto, que pecado. fez. Mas aí foi na merenda escolar, não era um local só, era diversas escolas, né? Sim. Como surgiu a criatividade? Que hoje em dia eu percebo em alguns alunos meus, falta criatividade. Como é a criatividade de fazer cardápio para o público infantil? Porque também não adianta você fazer um cardápio porque você sabe que a comida não vai chegar. Você tem que ver a disponibilidade do local, se tem prato, se tem talher, transporte, se tem, né, se tem as coisas para a criança comer. Sim. Então eu sempre idealizava uma merenda que eu tinha certeza que a comida ia chegar na boca da criança, né? Com as condições que a escola tinha. Sim. Naquela época, acho que era criatividade, não né? tinha transportado, Paulo. Fazia no local. O que ela tinha eram outras nutricionistas que eram subordinadas a ela. Acho que eram 6 ou 7, né, Zá? Subordinadas a você, que treinava e elas multiplicavam as informações com os professores. Os professores que ficavam acompanhando e dando orientações para as crianças. Depois, tinha muita o público infantil já foi uma experiência maravilhosa. Aí foi para Nutrimental. Como a Nutrimental era... Não, porque aí como eu trabalhei na prefeitura, Sim. Então eu sabia as necessidades, o que as crianças gostavam, o que seria interessante.
para Nutrimental fabricar aquilo que seria consumido. O famoso gancho, né? É, Ou é. seja, a Não consultora, adianta né? A Nutrimental para fabricar os alimentos que a criança não vai comer. Agora eu tô lembrando a Nutrimental. Sim. Como eu trabalhei na Nutrimental, eu trabalhava com as crianças, sabia o que as crianças comiam. Sim. Então, quando eu fui para a Nutrimental, a gente foi fabricar alimentos que as crianças comiam, para ser vendido para a prefeitura. Porque né? esse E é pro o Estado. E esse é o grande erro que ocorre, né? Fazer uma elaboração de algo, mas não sabe se o consumidor final vai comer. É verdade mesmo, né? Bom, hoje fazem degustação, fazem aqueles... Já fazem mais também. Testes, né? Teste, Uhum. Porque teste de aceitabilidade. Porque a criança tem um paladar diferente, é saber respeitar o paladar dela, né? Com cores, com texturas, né? E a Nutrimental foi pegando as suas ideias e as crianças foi aceitando, né? Foi aceitando. O que uma criança, assim, a doutora considera que elas não gostam? É isso não. Você chegou na Nutrimental e falou, não, esse alimento não, porque na minha experiência, tanto no Menino Jesus quanto na prefeitura, eu vi que não tinha boa aceitação. E a Nutrimental falou, beleza, vamos retirar. Você lembra, Luciana? Geralmente é cor, é beterraba, A carne. Nutrimental só trabalhava com produto desidratado, né? Ah, pra reidratar a carne, né? Por exemplo, a macarronada já vinha tudo misturado. Macarrão, molho, só punha água e comia. Tinha muita proteína de soja também, que falava que era carne, né? BTS. Eu lembro que quando eu comia, nossa, não tem uma consistência muito de carne, né? Foi os PTS, Isso os mesmo. desidratados, né? Soja, aquele é Proteína de soja. Né? Soja. Que queira ou não queira, é nutritivo, né? Mas não deixa de ser propriamente uma carne, né? Essa prática vegana quase foi aprovada, assim, teve No começo a criança sempre rejeitava um pouco. a textura, né? Sim. Depois acabava aceitando, né? Não tinha... Outra opção. É, porque a gente está falando de um período que a prefeitura não tinha tantas verbas assim, né? Ou seja, era trabalhar com o mínimo, mas fazendo o máximo, né? E é essa estratégia, né, de um bom gerenciador, né? Que o nutricionista é um gerenciador, né? Por falar em verba, uma vez a gente convidou um Maluf, ele foi numa escola para ver como é que era a merenda. E a gente, na hora da merenda, ele ia tomar merenda com as crianças. Né? Aí quando veio a merenda, ele pegou, a gente deu para ele acho que era um mingau e um pão, uma fruta, eu não me lembro direito o que era. Aí ele falou assim, que ele queria mais. Eu falei, não tem. Gostou! Mas como não tem? A verba que o senhor dá é essa aí. Ou seja... Aí ele imediatamente ele assinou e triplicou mesmo. Ou seja, como uma crítica construtiva conseguiu, né? Mas é isso que é uma forma não prática, né? Sim, Não. o sabor, né? É. Ou seja, é que nem aquilo que eu falo, do mínimo fazer o máximo, Nossa, né? é verdade. Ah, isso é maravilhoso. Osado foi meio ovo que você deu, ele queria um ovo inteiro. Acho que você deu meio ovo, ele queria um ovo inteiro. Falou, não, mas é só esse meio ovo mesmo. Que esse meio ovo que vai ter e esse que vai Esse ficar. ovo, São muitas... Eu não tenho mais do que isso. E algo me diz que na Nutrimental você acabou alguém te conheceu, né? E tem esses laços até hoje, né? Poderia me falar quem é? Quem? A gente não tá vendo. Essa carinha burguesa. Mas acho que não. Sim, e como foi? Você lembra dela? O primeiro dia era uma estagiária aplicada? Eu me lembro que ela foi com a mãe dela falar comigo, não foi? Sim. Luciana? Primeiro dia de trabalho, minha mãe foi junto. Pra ver onde eu ia trabalhar e com quem. Queria saber onde era. Era na Alcântara Machado? Lá no Parque Dom Pedro. Ah, região central, né? A sede de tudo. Mas depois foi pra Lorena? Depois foi pra Lorena. Começou no Alcântara Machado, né, Lúcia? Isso. A Maria Lúcia Ferrari Cavalcante foi professora da Faculdade de Saúde Pública, foi minha professora. Olha que legal.
E depois disso acabou, porque nós morávamos mais ou menos próximo, ela ficou sendo muito minha amiga, ficou sendo muito amiga de jogar buraco. Olha! Jogávamos buraco juntas. E como ela não tinha carro, nós íamos para Cotia, na casa da Ruth, que morava em Cotia, de carro, ia buscar ela na casa dela para a gente passar o final de semana juntas, usando as coisas da Ruth para piscina e tal. Ó, que gostoso! E jogando buraco. Gente, e a Maria Lúcia que a gente Ela tá foi comentando. uma pessoa muito querida e muito amiga Com minha. certeza. Tanto, gente, que a Maria Lúcia que a gente está comentando é a Maria Lúcia Ferrari Cavalcante. Foi a primeira presidente, né, da Associação dos Nutricionistas da Universidade de São Paulo. Foi o primeiro nome da APAN, que anos depois virou a APAN, né? E nessa primeira ata, adivinha o que eu descobri? Quem foi a segunda secretária? Fui eu. Com certeza, participou que a da gente fundação. Participei junto com a Maria Sim. Lúcia, né? Ai, que onde, gente, eu tô muito feliz, muito emocionado de ver o início, né? Foi E foram elas as que compraram, né, felicidade. o espaço. Não, e foi na gestão da Maria Helena Vilar. Ah, foi do Sim. Aí na Maria Lúcia, então ela foi sua professora, que era mais médicos, né? Os professores, né? Do curso. Era um né? médico, tinha um professor Gandra, tinha outros médicos também. Aí se formou, pegou o seu bastão, mas não se contentou só com um diploma. Eu fico feliz de saber a sua história, que você não se contentou em ter o estudo e o diploma, em atuar, em ser engajada. Tanto Ajudar, né? Claro, engajamento. Tanto engajamento que se filiou na primeira associação de nutrição do Brasil. Né? Isso é maravilhoso, né? E sobre a Maria Lúcia, ela era calma, tranquila? Era tranquila, assim, muito paciente. E tinha Muito poucos, boazinha. e era uma associação que tinha poucos nutricionistas, né? Na época, não tinha muitos formandos. Porque tem gente que gosta de amizade, tem gente que não gosta. Sim. Eu já gostava, eu ia na casa dela, procurava, né? Então, olha, quando se tem uma associação em que todas as pessoas são amigas, flui melhor. Né? Foi melhor, Por isso que essa associação foi fundada com muitas bênçãos, com uma amizade que perpetua até hoje. Viu? É verdade. Com certeza. Que lugar que ela foi para os Estados Unidos, em algum lugar dos Estados Unidos. Ela estudou fora a Maria Helena. Maria Helena Vilar, que foi presidente da APAN no período dos anos 70, né? Aí nos Estados Unidos ela falava muito bem inglês, né? Já falava, mas Sim. né, teve a possibilidade de ficar lá e falar melhor, né? E foi essa grande ligação dela com a língua inglesa que ela conseguiu trazer esse primeiro Congresso Internacional de Nutrição, né? Exato. Ou seja, porque como não tinha internet, essa interlocução grande, né, como nós temos hoje, era mais algo de bate-papo, né? Bate-papo, Mas bater muito papo, hein? Aí escrever, né? Sim. Pedir as coisas, tinha que ser tudo em inglês, né? Verdade. As pessoas vindo pra cá. O português não resolvia. Não resolveu nada. E aí surgiu esse primeiro Congresso Internacional de Nutrição, foi na época da Maria Helena Vilar, você como vice-presidente. Ou seja, já estava mais engajada mais nos anos 70, hein? Na verdade, a Maria Helena que tomava as rédeas, eu trabalhava na Nutrimental, né, Lúcia? Sim, nessa E época. tinha a Maria Lúcia que me ajudava muita coisa que ela passava, eu já passava para a Lúcia resolver. Sim, tanto que nas gestões futuras... Fornecedores, coisas que tinham que pedir donativos, né? Que a gente vivia muito de donativo, de pedir, né? Sim. E a associação nossa era respeitada, né? Como é E que as hoje, né? nutricionistas também, de modo geral, que trabalhavam nas empresas, né? E aqui nem eu falo, é o Cidoar, né? Todas tinham o seu trabalho, que com certeza trabalhoso, né? E que não tinha base. Hoje em dia os nutricionistas têm base. Pega um material já feito, pega um livro já editado. Não tinha base, ou seja, já estava muito envolvida com aquele trabalho e mesmo assim estava se engajando em associações para dividir, compartilhar, levar a experiência. Foi uma palavra que a gente usou muito na entrevista, né?
transmitir a experiência para o meu próximo colega, que ele não vai ser o meu concorrente, ele é o meu colega de profissão, né? Parabéns! Né? Esse pensamento é maravilhoso. E quando se fala da Nutrimental na prefeitura, eram preparações de refeições que tinham que ser feito num local, mas que atingisse todas as escolas do município, né? Então, para o quesito de validade, né, para aquele produto não perder, não vencer, atuou muito com a técnica dietética da desidratação, né? O arroz, a PTS, que é a proteína de soja. Para facilitar a guarda, a manutenção, né? E o uso, né? A conservabilidade também. Conservar também. E o gosto, a aceitação? Eu tenho essa recordação, né? Eu tenho essa recordação. A textura da PTS era algo que lembrava a carne, né? Lembrava. Aparência mesmo, de uma carne moída, Isso. né? Isso. Com a carne moída você fazia bolinho, fazia croquetes, almôndegas, fazia panquecas, cocada, né? Vinha legumes, né, desidratados, salsinha, cebolinha, vinha tudo desidratado. Então, essa técnica dietética da desidratação era algo que aumentou muito a validade e dificultou o desperdício, né? Sim. Paulo Maluf ficou feliz, né? Menos gastos aí, né? Menos desperdícios. Não, porque o que você falou da desidratação? Desidratação, ou seja, a soja, quando a cozinheira da escola recebia, ela tinha que hidratar aquilo, né? Não, porque o produto desidratado, ele conserva muito, muito mais. Sim. Estava na dispensa. E quando precisava fazer, era pegar o produto, hidratar, temperar e usar, né? Fazer os pratos que ela quisesse, né? Que ela achasse interessante. Rendia muito. Que constasse do cardápio, Sim. né? E era algo muito coringa, né? Ou seja, dava para fazer diversas preparações. Né? Croquetes, almôndegas, até frango. Panquecas. Eu lembro que às vezes até a carne que eles falavam que era frango, Era proteína. não era muito frango também não, era uma proteína, mas não tinha o tingimento, né? Não era bem clarinho, não. imitava muito o frango. Porque o frango vinha na cor do frango, a carne vinha mais cor escura. escura. Esse tingimento era feito lá também? É feito durante o processo. De preparar o shoyu, né? Shoyu. Ah, que até Isso eu não hoje. sei como é que é mais coisa de engenheiro. Sim, né? engenharia de De alimentos, né? alimentos, né? Que faz essa parte, né, Lúcia? E os desafios, né? Durante a profissão, muitos desafios teve, né? A Nutrimental foi o maior desafio como nutricionista? Aonde que foi desafiada, assim? As complicações, os sucessos, porque nem tudo foi facilidades, né? Sempre a gente fala, tá dando um erro aqui, mas eu vou correr atrás, eu vou me organizar. Tem alguma história? Então, a Nutrimental tinha uma equipe de nutricionistas que procuravam ir para os estados, a gente participava de congressos, fazia orientação, dava treinamentos, né, Luciano? Ah, ou seja, pegou a experiência e expandiu, né? O compartilhar. Então me conta um pouquinho sobre a padronização, né? Ou seja, algo que todo Nutri tem que Quando a fazer. gente fazia concorrência, a gente já pedia para abrir o pão com determinado. Que foi, Luciano? Falando muito alto. Não, vamos falar disso. Falando muito alto. Por exemplo, como foi a Não. Como foi no período da merenda escolar, ocorreu também algo da padronização dos pães, né? Ou seja, para todas as crianças receberem a mesma porção, né? Como foi? Quando fazia a concorrência pública, já pedia para o alimento ser padronizado. Sim. Que o pão fosse cortado em fatias de tantas fatias, entendeu? Que o pãozinho devia ser de tantas gramas. Peso bruto, peso líquido, né? Ou seja, já começou toda essa conta. Porque às vezes é onde dá muito erro. Falar, eu mandei 20 pães, mas você não sabe quem está manipulando, se tá com aquela Uma criança recebe pequenininho, Outro maior.
recebe maior. Sim, ou seja, o início vem com uma fatia de início e a última pega uma fatia delgada. Para evitar que todas recebessem a mesma porção, foi elaborado essa padronização, mas como surgiu Uma a ficha ideia? técnica, né? Ou seja, percebeu que falava, os primeiros da fila estão mais gordinhos e os últimos, né? A ideia é a preocupação que a gente tem da criança receber aquelas calorias, aqueles nutrientes que você imaginou. Verdade. Não adianta você pôr na cabeça e na prática não acontecer. Sim. Verdade. Isso ocorre até hoje. Então, a gente tinha essa preocupação, entendeu? Mas, por exemplo, aí, pegando essa preocupação, surgiu a ideia de padronizar. Como foi essa padronização? Pegou balança, era o tamanho de um Então, pote? pelas calorias, que a gente fazia um cardápio, tinha umas calorias. Sim, Por exemplo, o pão devia ter 150 calorias. sim. Então, de acordo com aquela caloria, Dividido. era o tamanho da fatia, ou era o tamanho do pãozinho, né? Já tinha a porção, né? Tinha Sim. porção. E o interessante é que essa ideia, esse trabalho de porcionamento foi expandido para outros estados, né? Foi. Ou seja, foi sucesso, né, de Foi, padronização, né? Foi. Foi o que a gente conhece muito de peso líquido, peso bruto, que é aí aonde mexe no financeiro, né? Financeiro, Porque aí é uma coisa, o líquido, uma coisa é o... Sim, o bruto. E o Nutri é um... gasto maior, você tem que considerar, né? Sim. Com certeza. E o Nutri é um bom gerenciador, né? É. Vamos dizer, a verba, o fundo financeiro de uma instituição, o nutricionista está por ali, por detrás. O Né? nutricionista é a peça fundamental. Né? Exato. Com certeza. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje o nutricionista é uma Hoje peça. respeito ainda o nutricionista bastante, né? Sim, é que É, tem muitas respeito. leis, né? Tem até o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, acho que é a única grande lei assim vinculada ao nutricionista. Diversas escolas, a própria merenda escolar, né? O CAI, né? O Conselho de Alimentação. Hoje tem o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. É aí onde vão se debatendo ideias. Mas muitos pegando ideias baseado num treinamento muito antigo, né? Que surgiu do seu pensamento, a sua ideia de não. Vamos padronizar, vamos porcionar para todas receberem o mesmo, né? Essa falha percebeu aonde? Nas idas, viu a distribuição? Epa, o que você está fazendo? Está indo maior? Quem é que faz? Aonde surgiu a necessidade de perceber que Não sei nos outros lugares. Sim. Comigo, eu tinha reunião, porque tinha as nutricionistas que visitavam as escolas, né? Sim. Cada uma delas tinha, sei lá, 8, 10 escolas, não me lembro. Até hoje é assim. As assessoras, né? E então, do que elas me contavam lá, elas traziam, a gente procurava melhorar sempre, entendeu? A importância A das gente vinha no reuniões. local o que estava acontecendo para depois trazer para a gente melhorar as ideias, entende? Melhorar as coisas no local, né? A importância das reuniões, Reuniões, dos feedbacks, né? Que é importante até hoje, né? Escutar o erro, não só criticar o erro, mas ver a solução. Ver a solução, dar a solução. Sim. Não adianta você ver uma coisa está errada e continua errada. Verdade. Está errada, tem que consertar. Falando sobre o Congresso Internacional, né, o primeiro do Brasil, ele teve bastante frutos, né? E um desses frutos foi a compra da sede que até hoje da APAN, Associação Paulista de Nutrição, que fica ali na Avenida Angélica. Até hoje é a sede, né? Olha que conquista que foi, né, feita nesse congresso, né? De vinhos e queijos, né? Como foi essa conquista? Foi muitas verbas, veio bastante gente do Brasil todo. Veio do Brasil todo e veio muita gente de fora do Brasil também. E foi com esse investimento. Né? A gente procurou até, não tinha onde eles se hospedarem. A gente conseguiu até hospedagem no Pacaembu para algumas pessoas, alguns profissionais que não tinham onde morar. Muitos nutricionistas ofereceram as casas. E é algo bem interessante para se falar, porque hoje a gente está falando hoje temos a internet, os e-mails, né?
a divulgação de um congresso há 40 anos atrás, mais ou menos, que não tinha essa divulgação, né? Foi de boca a boca? Foi divulgando em revistas? Como foi para ser esse sucesso? Não, porque na realidade a gente falava com as associações estaduais, né? Sim. E as associações estaduais passavam a informação o boca a boca para os seus associados. Mas esse boca a boca chegou em níveis internacionais, né? Porque veio gente de fora do Brasil para esse congresso. Porque, como eu disse, a Maria Helena Vilar, ela tinha muito conhecimento com as nutricionistas de fora, e ela se comunicava, né? Até que meio parecendo particular, mas não era particular, era associação. Então, como ela falava bem inglês, a gente dizia bem inglês, uma coisa que não era comum na maioria. Sim, com certeza. Então, isso facilitou muito, né, Lúcia? Facilitou muito o sucesso que ele pôs. E foi tal sucesso que até hoje a sede da PAN fica nesse endereço. Gente, eu queria agradecer muito a entrevista que foi concedida pela PAN, Associação Paulista de Nutrição, né, em comemoração ao Dia do Nutricionista, né, onde falamos muito sobre a trajetória da doutora Zarif Nakli, que comentou muito sobre o início da Associação de Nutrição, a PAN, hoje em dia. Falou sobre as ex-presidentes, né? Todo esse caminho, a trajetória, todo o legado que deixou para a nutrição e deixa até hoje, viu? Gratidão por ter aceito estar participando, e todos os trechos da entrevista estão disponíveis nas redes sociais da APAN. Acesse lá e confira. Tchau!